alma do Sub-Zero é minha. Agora vou levar ele para o seu lugar devido. Pensa só. E se a gente pegasse um ícone dos videogames de hoje e colocasse ele para ser julgado pelas regras de um poema épico lá do século XIV? Bem, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Uma análise para descobrir qual seria o destino eterno de um dos guerreiros mais frios da ficção. E olha, a pergunta aqui é bem mais profunda do que parece. A gente não está falando só de violência, não. Estamos falando da natureza da alma, da anatomia do pecado. O que vamos fazer aqui é basicamente uma autópsia espiritual. De um lado, a gente tem o inferno de Dante, uma arquitetura divina, implacável, de punição. Do outro, Mortal Kombat, um universo onde a moralidade é, muitas vezes, decidida na porrada. E a nossa regra aqui é clara. Para julgar o guerreiro, a gente vai usar o mapa do poeta. Mas calma lá. Antes de mais nada, a gente precisa ser bem específico sobre quem está no banco dos réus. O nome Sub-Zero foi usado por 2 irmãos, mas não estamos aqui para julgar o Kuai Liang, que se redimiu. Nosso julgamento é para o original, o primogênito. Isso mesmo. Nosso foco é Bi-Han. A jornada dele não é a de um herói que não queria ser herói. É uma queda livre direto para a depravação. Pensa bem, até quando Deus Liu Kang deu para ele uma nova vida, uma chance de ter honra, as escolhas dele o arrastaram de volta para as sombras. E são essas escolhas, no fim das contas, que o condenam. E para poder fazer esse julgamento, a gente precisa entender a lei do inferno de Dante. E aqui, o quê de um pecado importa bem menos do que o porquê, a intenção, a vontade por trás do que foi feito. Isso é o que conta de verdade. A estrutura do inferno se divide em 3 grandes categorias, digamos assim. Primeiro, a incontinência, que é basicamente a falha em controlar as paixões. Depois, mais grave, a violência, a agressão mais animalesca. E lá no fundo do poço, o pior de todos, a malícia. Sabe por quê? Porque para Dante, usar a razão, o dom que nos faria mais parecidos com Deus, para enganar e trair, isso é a forma mais pura do mal. Então vamos lá, que comece a descida. E já vamos passar reto pelos círculos de cima, tá? As manchas na alma do Bi-Han são de uma tinta muito mais escura para essas punições mais leves. A disciplina do Bi-Han meio que o torna imune aos pecados da carne, sabe? Luxúria, gula, avareza. Isso não é com ele. E a fúria dele, não se engane, não é um fogo de paixão. É um gelo tático, uma ferramenta calculada para ele conseguir o que quer. Por isso, o lugar dele não é aqui. A gente precisa descer mais. Chegamos ao 7º círculo, o da violência. E aqui, o caso contra o Bi-Han parece bem sólido. Evidência número 1, uma carreira inteira como assassino do clã Lin Kuei. Evidência número 2, sacrilégio ao apacar os próprios deuses. E a evidência número 3, crueldade pura, como quando ele executou o Hanzo Hasashi, o Scorpion, que já estava derrotado. Ele poderia muito bem ficar por aqui no reino dos violentos, mas o código de Dante é claro. A violência da mão é um pecado menor que a violência da mente. O uso do intelecto para fazer o mal é uma coisa muito mais profunda. Então a jornada do Bi-Han não acabou. Ele desce ainda mais, direto para a fraude e para a traição. Agora sim, a gente está entrando nos círculos mais profundos, onde o fogo do inferno se apaga e o que sobra é só gelo eterno. Aqui, os pecados não nascem da paixão, mas da mente fria e calculista. É nesse deserto de gelo que a verdadeira natureza do Bi-Han vai finalmente se revelar. 8º círculo, o da fraude. E a acusação aqui é forte. Bi-Han é um hipócrita que fala de honra enquanto planeja traição. Ele dá conselhos falsos para corromper os próprios irmãos. Mas o que torna o crime dele ainda pior é o alvo da mentira, aqueles que confiavam nele. E a fraude contra quem confia tem outro nome: traição. Chegamos ao fundo do poço, o 9º círculo. E aqui, a culpa de Bi-Han não é só clara, ela tem várias camadas. Ele trai a família, trai a pátria, e no ato final de maldade, ele trai seu benfeitor, seu próprio criador. Para e pensa no peso dessa confissão, sobre o próprio pai. Não foi um crime de paixão, um momento de fúria, foi a ausência de ação. Uma omissão maliciosa, calculada, feita com um único objetivo: tomar o poder. É a própria essência da frieza que define os pecados mais sombrios dele. Bom, descemos por todos os níveis do pecado. Pesamos cada crime. Agora, chegamos ao destino final. O julgamento está encerrado e o veredito foi dado.
O destino de Bi-Han é o nono e último círculo, o poço mais profundo e congelado do inferno, o epicentro de todo o mal. E para ser mais exato, Judaica, a zona mais amaldiçoada, reservada para quem trai seus mestres. As outras traições dele são graves, claro, mas é a conspiração contra Liu Kang, o deus que deu a ele uma nova chance, que sela o destino dele. É o mesmo pecado de Lúcifer, traição contra o Criador. Mas a justiça de Dante não é só castigo, ela é poética. É o princípio do contrapasso. A pena não é aleatória, ela reflete o pecado de um jeito terrivelmente irônico. E para o Bi-Han, a ironia é simplesmente perfeita. Em vida, a identidade dele foi construída no gelo. O poder, o nome, o legado, tudo era sobre ter controle absoluto sobre o frio. Ele era o mestre do gelo. E aqui está o contrapasso, na sua forma mais brilhante e terrível. No inferno, o mestre se torna o escravo. O mesmo gelo que ele usava como arma para paralisar os inimigos, agora aprisiona ele pela eternidade. Esse é o estado final dele. O guerreiro ágil, agora completamente imóvel. O líder arrogante, agora em silêncio absoluto. Aquele que buscava o poder supremo, agora eternamente impotente, preso dentro do próprio elemento que um dia ele chamou de seu. Resumindo, Bi-Han é culpado de trair a família e a pátria, sem dúvida. Mas na matemática divina de Dante, a alma sempre afunda até o nível do seu pecado mais grave. E a traição contra seu Criador, que é um eco do pecado de Satanás, é o que o prende no centro absoluto do inferno. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se a gente usar essa mesma lente de Dante para julgar outros vilões da cultura pop, quem mais encontraria seu destino nesse fundo gelado do nono círculo? Fica aí a reflexão.